Olá pessoal, esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler um trecho ao final do Provérbios capítulo 5, o versículo 22 e o versículo 23. Aqui a Bíblia está falando acerca do perigo do pecado. O que o pecado traz ao coração do homem, à vida da pessoa envolvida por ele. E eu gostaria que você refletisse acerca disso, do problema do pecado, das dificuldades que o pecado causa e como está a tua vida com relação ao pecado. Eu creio firmemente no meu coração que a maneira como nós olhamos e lidamos com o pecado define a nossa transformação de vida e a nossa vida com Deus ou sem Deus. Daí então a importância de nós entendermos o que o pecado causa dentro de nós e a tragédia que o pecado é dentro da nossa vida. Então, vamos ler juntos aqui Provérbios 5, 22 a 23. A Bíblia diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Olha só, tem palavras muito fortes aqui, né? Primeiro, nós estamos falando dos perversos, daqueles que não levam Deus a sério, da pessoa ímpia, da pessoa que não vive debaixo da lei de Deus, da palavra de Deus. E eu quero que você pense na sua vida. Será que você não tem levado uma vida assim, debaixo da impiedade, debaixo do pecado, debaixo da... O que é isso? É desobediência da palavra de Deus. E é muito importante nós entendermos disso no nosso coração, na nossa vida. Não existe como viver com Deus, ou caminhar com Deus, ou ser filho de Deus, numa vida de perversidade, de iniquidade, de pecado. Porque a iniquidade, a Bíblia está dizendo, ela vai nos aprisionar, ela vai nos prender, vai nos embaraçar, vai atrapalhar a nossa real vida, a nossa vida plena, nossa capacidade de sermos felizes, de sermos abençoados, de desfrutarmos da vida em todo o seu potencial, em tudo aquilo que a vida realmente nos proporciona. A iniquidade prende, a iniquidade aprisiona. E infelizmente muitas pessoas estão dentro desses grilhões, estão dentro dessas prisões forjadas ou formadas, fomentadas pelo pecado. A Bíblia diz que com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, o próprio pecado, ele vai embaraçar, ele vai deter a pessoa, vai aprisionar, como alguém amarrado com cordas. O próprio pecado vai nos atrapalhar, vai nos fazer tropeçar. A Bíblia também fala que um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado, que é um abismo entre nós e Deus, a Bíblia fala sobre isso, ele chama outro abismo, quer dizer, se você não tratar o pecado, é como um vírus que entra dentro de você, ele vai se alastrando e vai tomando todo o teu ser, teu corpo, a tua alma e teu espírito. Por isso nós precisamos lidar com seriedade. Precisamos ser como Deus, amar o pecador, mas odiar o pecado. O pecado precisa ser odiado dentro de nós. Ele precisa ser encarado, ele precisa ser enfrentado como um problema moral e espiritual, um problema que pode te matar, pode destruir a sua vida. É como uma corda que te detém, é o que diz a Bíblia aqui. A Bíblia diz que o perverso morrerá pela falta de disciplina. E é o que o pecado faz. O pecado ele é produzido pela falta de domínio próprio, falta de disciplina, das disciplinas espirituais principalmente, que é a leitura da palavra, a oração, o jejum. É você viver uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais disciplinado você for, menos pecado você vai produzir, menos pecado você vai cair. Porque o pecado é gerado, fomentado pela falta de disciplina. Você não se contém, você se deixa levar pelo momento, você não tem domínio próprio, não tem moderação e equilíbrio. Então, isso pode causar morte, morte espiritual. E é como os perversos vivem, né? A Bíblia diz, ele morrerá pela falta de disciplina. E é interessante, a falta de disciplina pode levar aqui, conforme a Bíblia diz, por causa da perversidade, a loucura, a um sentimento de você estar perdido,
e a cambalear. Olha que interessante. Loucura, perdido e cambalear. Parece que é um reflexo aqui da nossa geração, né? Da geração atual, que infelizmente tem se deixado levar pelas iniquidades, pela perversidade, pelo pecado. Mas nós cristãos temos que ser diferentes. Essa geração é marcada pela loucura, né? Quantos problemas emocionais, quantas pessoas debaixo dos grilhões sentimentais, né? Nós vemos altos índices de depressão, opressão, estresse, fadigas emocionais, fobias, complexos, traumas. Muitos deles, não estou dizendo que todos, mas vários deles causados por tragédias no passado, pecados que envolveram a vida da pessoa, que foram levando a pessoa a distúrbios emocionais, a loucuras, a esse sentimento de perdido, de vazio, de falta de plenitude de vida, de felicidade, de alegria, de vazio interior. É um sentimento de você estar perdido, de cambalear de lá e para cá, buscando um sentido para se viver, buscando um sentido para a própria vida. Meu irmão, se você quer ser curado, pare de pecar. Só existe um jeito de Deus sarar e curar a nossa alma. É a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, tratando os pecados com seriedade, consertando, deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, formando a imagem de Cristo em nós, dia a dia. E quando nós permitimos quando nós paramos de ficar pecando toda hora, ferindo o nosso coração, porque o pecado é a chaga do coração do homem, é o que dilacera, machuca, arrebenta com a nossa alma. Quando a gente para com essas práticas iníquas, essas práticas perversas, essas práticas de quebrar a lei de Deus e desobedecer, nós somos sarados, curados e restaurados pelo poder de Deus. Então, irmão, preste atenção nesse versículo. Preste atenção nesse trecho do homem mais sábio que já pisou nessa terra, Salomão, dizendo do perigo, da iniquidade, da perversão e do pecado, por falta de disciplina. Tome cuidado com isso. Trate o pecado com seriedade. Combata ele, lute contra ele através do poder do Espírito e de uma vida disciplinada diante do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus derrame da sua graça sobre você. É o que nós oramos e pedimos diante do Senhor. Visite o nosso site www.pastorgiovanni.com ou também o site da igreja betelonline.com.br. Lá você pode acessar os nossos vídeos, canais do YouTube, também assistir os nossos cultos para abençoar o seu coração e a sua vida.